Eu vou pegar aqui uma placa, e essa placa ela é feita de alumínio. Ela tem uma área inicial, a uma temperatura inicial. Na situação normal, eu vou aumentar a temperatura. Essa temperatura final vai ficar maior que a temperatura inicial e eu vou observar o fenômeno da dilatação. Agora a placa, ela vai estar então com uma área maior, que eu vou chamar de A maior do que A0. Essa é a situação normal da dilatação, porque quando as temperaturas aumentam, os copos se dilatam na situação normal. Existe a normalidade, mas não é agora. Vamos imaginar então que a gente teve uma dilatação superficial. A dilatação superficial seria a diferença da área final com a área inicial, que eu vou chamar de ΔA, que na verdade é a palavra dilatação. Vai ficar isso aqui pra gente como dilatação, ok? Para de chamar de ΔA, para de chamar de variação da área e passa a chamar isso aqui de dilatação. Uma vez chamada dilatação, a fórmula da dilatação superficial é dada pela área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que a gente usa a letra grega beta, vezes a variação da temperatura, ok? Quando a gente teve então a área dilatando, a gente pode utilizar essa fórmula para a dilatação superficial, calculando a área final que está aqui embaixo. Esse coeficiente de dilatação superficial é o do alumínio. A gente sabe que o coeficiente de dilatação superficial do material se relaciona com o linear da seguinte maneira: o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Por que eu estou falando isso? Eu estou pegando aqui a dimensão de área. Agora eu vou chamar a atenção do aluno para o seguinte: imagine vocês que eu tenho aqui a base dessa placa. Base é uma dimensão de comprimento, que eu vou chamar de base inicial. Você pode observar pelo meu desenho que essa base aumentou. A base final ficou maior do que a base inicial. A altura inicial também alterou. A altura dessa placa passou de uma altura inicial para uma altura final H, tal que esse H ficou maior do que a altura inicial. O que o aluno pode imaginar? Se eu quiser saber as dimensões dessa base dessa altura, seria necessário eu calcular a área final para poder fazer base vezes altura e comparar as alturas e base? Negativo. Se você prestar atenção, essa base é como se fosse uma régua que está ali na placa. Uma régua, uma barra de comprimento B. Agora, o que acontece? A dilatação da base é uma dimensão de comprimento, e aí a gente trata da dilatação linear, utilizando o coeficiente de dilatação linear alfa. Então, a dilatação da base vai ser igual à base inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, porque é uma dimensão de comprimento, do alumínio, vezes a variação da temperatura. Se eu pegar a altura, dilatação da altura vai ser igual à altura inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, vezes a variação da temperatura. Posso assim, então, achar a base final e a altura final? Posso. Posso multiplicar um pelo outro para achar a área? Posso. Ou seja, dentro da dilatação superficial ou dentro da dilatação volumétrica, todas as dimensões de comprimento, base, altura, se for circular, raio, se for esférico, raio, circunferência, todas as dimensões de comprimento dilatam-se com o coeficiente de dilatação linear. E por que eu estou falando isso? Nós temos uma esfera. Essa esfera tem um volume. Nós temos o comprimento da barra. O comprimento é L. Então são dimensões de volume e dimensões de comprimento. Entretanto, o diâmetro da esfera, que eu vou chamar de D0, é um diâmetro que é uma dimensão de comprimento. E a esfera é do mesmo material. Vamos supor que é de alumínio. Então, se é do mesmo material, a barra também é de quê? De alumínio. O que a gente pode observar? Se o diâmetro está com a mesma dimensão do comprimento L, eles têm o mesmo tamanho, qual que seria a dilatação do diâmetro? Dilatação do diâmetro é igual ao comprimento L, porque tem o mesmo tamanho, que eu vou chamar inclusive de L0, pode ser? Comprimento inicial, vamos transformar isso aqui em L0. Comprimento inicial L0, que multiplica o coeficiente de dilatação linear, que seria do alumínio, vezes a variação da temperatura. Essa seria a dilatação do diâmetro. E a da barra? A dilatação de comprimento seria o mesmo comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, vezes a variação da temperatura. Ora, ele está pedindo qual que seria a razão entre o aumento do comprimento da barra com o aumento do diâmetro. O aumento é a dilatação. Se a gente observar o L0 é o mesmo, eu vou dividir um pelo outro. Dividindo um pelo outro, o comprimento inicial é o mesmo, o material é o mesmo e a diferença de temperatura é a mesma. Então a razão entre eles vai ser igual a quanto? Igual a 1. Gabarito correto, letra B.